Salve acelerados, sejam muito bem-vindos de volta ao Circuito Pan-Americano, onde eu e Marcelo Mococa Moura estivemos há alguns dias no Audi Driving Experience. Se você não viu, confere lá. Mas eu já abro esse vídeo mandando os meus parabéns para todos os professores. Hoje é sexta-feira, 15 de outubro, dia do professor, e eu mando um abraço a todos eles e já começo com uma pensata das aulas de História, Geografia e Geopolítica. A necessidade fez o homem. A necessidade moveu a humanidade ao longo dos séculos. E foi a necessidade que fez a Fiat lançar esse carinha aqui. Sim, o Fiat Pulse, o carro que você já viu em fotos, que você já viu em alguns vídeos, que você já viu em programas de televisão, que você talvez até ajudou a escolher o nome. A gente vai conhecer ele um pouco mais de perto, como que ele anda, como que ele se comporta, como que ficou por dentro, mas ainda sem saber os preços, porque isso só vai ser divulgado um pouquinho depois da data da gravação desse vídeo. Então, bora aqui comigo, bora ver o que o Pulse está trazendo de novo. Tem muita coisa pra gente conversar hoje. Bora aí! Então vamos lá, galera, a gente está falando sim de um SUV baseado no Fiat Argo, não tem como esconder, né? Toda essa seção central aqui da carroceria lembra muito o Argo, né? Afinal, aqui as portas são muito semelhantes, aliás, são as mesmas, né? Mas o que eu quero dizer para vocês logo de cara é o seguinte, o Pulse consegue sim entregar uma identidade bastante própria, né? Tô fazendo aqui um walk around enquanto a gente conversa sobre ele, para você já ir tecendo os seus comentários acerca do carro. Então vamos começar aqui pela dianteira. Bom, primeiramente, temos aqui essa dianteira bem mais parruda que a do Argo, né? Uma dianteira mais alta. O pessoal do design da Fiat estava explicando pra gente, né, ó, que deixou o capô mais alto. Temos aqui, ó, os faróis que são Full LED. Aliás, faróis de LED de série, em todas as versões. Temos aqui farol muito parecido, né, com a solução que a Fiat já adotou na Fiat Strada, na picape, com farol Full LED. Temos aqui essa barra, né, esse friso que corta todo o carro e dá essa sensação, né, amplia a sensação de largura. Essa aqui não é a versão mais completa, é a versão intermediária. Então, por exemplo, aqui nós não temos os faróis auxiliares, mas ficou bacana o resultado, viu? Ficou interessante sim, isso não dá para negar. Aqui as rodas são de 17 polegadas, com desenho exclusivo. Temos aqui esse visual aventureiro, né, para caracterizar o carro como SUV. E para mim o ponto alto aqui do Pulse, não necessariamente na altura, mas sim no que ele vai entregar realmente de diferencial em relação ao Argo e também à concorrência, que é essa traseira que eu achei bem bonita, viu? Devo dizer a vocês. Aqui a gente tem essas lanternas que são divididas aqui, ó, parte na tampa do porta-malas, parte aqui na carroceria. Lembrou bastante aqui esse design afilado, né, da lanterna do Fiat tipo europeu. Bom, então o que mais o Pulse traz de exclusivo, você me pergunta? Bem, temos aqui nomes de versões exclusivas. Essa aqui é a Audace, que está no meio, né, intermediária da gama. Abaixo dela temos a Drive e depois acima dela temos a Impetus, o Pulse Impetus. E aqui você já viu Turbo 200. Sim, outra grande novidade desse carro é finalmente a introdução do motor 1.0 turbo de até 130 cavalos com etanol na gama Fiat. Então, bora abrir aqui o capô e conhecer mais de perto o propulsor do Pulse. Vamos lá. Abrindo o capô do Pulse, então, a gente está falando da nova geração de motores da Fiat, essa família modular de motores que estreou com o propulsor 1.3 turbo de 4 cilindros na Fiat Toro e também no Compass, que é outro carro da Jeep embaixo do guarda-chuva do grupo Stellantis. A gente vai falar disso já já. Aqui a gente está falando de um motor 1.0 turbo de injeção direta, 3 cilindros, bloco de alumínio, comando variável na admissão, no escape, ou seja, a gente está falando do estado da arte em termos de motores turbo comprimidos. E o resultado disso são 130 cavalos, a maior potência aí do segmento, né? Lembrando que o Volkswagen Nivus, por exemplo, tem 128 cavalos com etanol no seu motor 1.0 turbo, o Onix tem 116, e aqui a gente está falando também de um carro com 20,4 kgfm de torque. E outra novidade é também a introdução de um câmbio automático do tipo CVT fornecido pela Aisin
Eu já dei umas voltinhas aqui, casou bem aqui com o carro, então já já a gente vai colocar ele para rodar e a gente fala um pouco mais disso. Vamos conhecer o interior? Passando então para o interior do Fiat Pulse, vamos aqui entrar, olha só, já vou dar partida porque tá um sol para cada um aqui, aliás, partida por botão. Deixa eu afastar um pouco o banco aqui, só para eu ter mais espaço para falar com vocês. Realmente tá um sol danado aqui em Elias Fausto, um abraço para grande Elias Fausto. Vamos lá, galera. Aqui a gente está falando de um interior também completamente diferente em relação ao que a gente encontra no Argo. Então temos aqui novos painéis de porta, novo painel, nova central multimídia, novo volante, novos comandos do ar-condicionado. Então realmente o interior conseguiu trazer, né, um ar bastante próprio aqui para o Pulse em relação ao Argo. Deixa eu aumentar um pouquinho o ar-condicionado. Aliás, essa tela central multimídia aqui de 10,1 polegadas, gostei bastante aqui da resolução, inclusive da câmera de ré, ó, vou colocar em ré para você ver. A resolução é bem bacana, curti, tá aprovado aí a central multimídia em termos de qualidade, responsividade, realmente não deixa nada a desejar ao que a gente encontra, por exemplo, na Fiat Toro, né, que é um carro mais caro, de um segmento superior. Então aqui, central multimídia, tá legal. Agora, o acabamento, não espere nada muito além do que a gente encontra na categoria, né? A gente tá falando aqui de plástico, sim, nas portas, embora seja um plástico bem acabado, com textura, os encaixes são muito bem feitos, mas espaço macio, né? Uma área macia a gente só tem aqui no apoio do cotovelo. Aqui os bancos também são novos em relação ao Argo. Eles estavam explicando pra gente aqui no lançamento, né, que eles fizeram um banco diferente aqui na parte de cima, simulando como se fosse um cachecol aqui. Você realmente tem uma sensação gostosa sentando no banco, de que o banco tá te abraçando, né? Até um jargão falar isso, mas realmente a sensação ficou bacana aqui. Outra coisa, carregamento por indução no celular, temos. Tomada USB-C para carregamento e transferência de dados de maneira mais rápida, também temos. Porta-copos, temos. Apoio de braço. Ele escamoteia, será? Tô descobrindo agora com vocês, hein? Opa, ele sai sim. Temos também aqui um apoio de braço. Então foi uma preocupação que eles tiveram em relação ao Argo, né? Trazer mais porta-objetos para o carro. Então realmente em relação ao Argo, às vezes você pega ali um Argo, um Cronos, eu já tive às vezes uma necessidade de, puxa vida, onde que eu vou colocar essa água, meu celular? Às vezes eu sinto falta de porta-objetos. Aqui foi uma coisa que eles corrigiram. O volante é novo, direção elétrica, bastante macia. E aqui está o famoso botão Sport, né, que também foi algo que a Fiat divulgou de maneira prévia. Então quando você coloca no modo Sport, ele indica ali no painel que está ativado. Os engenheiros, ele estava explicando para a gente que o botão Sport, ele muda a relação um pouco de responsividade da direção elétrica, deixa um pouquinho mais pesada. Claro, o mapa de acelerador também. Então o botão Sport, depois a gente pôde experimentar na pista, realmente ficou algo bastante interessante. O espaço interno, como a gente falou, né, cresceu apenas 1 centímetro aqui o entre-eixos em relação ao Argo. Trata-se de uma evolução da plataforma MP1 do Argo, isso a gente vai falar já já quando estiver dirigindo. E a sensação de espaço é apenas razoável, tá? Você não vai encontrar um espaço interno muito generoso assim, é apenas o espaço interno de um SUV compacto e ainda mais um derivado de um hatch, né? Então aqui o túnel central, que muita gente apostou que seria plano também, ele não é. Ele tem aqui um ressaltinho, não é grande, mas sim, ele existe. E aqui o final do console atrapalha um pouco você acomodar os seus pés. Temos aqui saída USB, encosto de cabeça para todos os ocupantes. E ali atrás, porta-malas divulgados, né? 370 litros, mas todo mundo achou um pouquinho pequeno porta-malas. Mas é o que temos para hoje. Então, já que não temos muito o que discutir sobre preço, sobre equipamentos, afinal isso ainda não foi disponibilizado, bora colocar aqui o Pulse para rodar e ver como que esse motor 1.0 turbo se comporta. Bora aí! Muito bem, pessoal, hora então de conhecermos o Fiat Pulse em movimento. Primeira coisa, essa aqui, continuamos na versão Audace. Então, uma coisa que eu já notei aqui, ó, é que o carro não tem regulagem de distância do volante, apenas de altura, coisa que o Impetus traz. Mas mantemos aqui carregamento por indução, central multimídia de 10,1 polegadas. Aqui o nosso banco agora de tecido, estamos aqui com um nível um pouco mais baixo de acabamento do Pulse. E também o airbag continua lateral. Mais uma vez, não sabemos se o airbag lateral estará disponível de série para todas as versões.
Muito se falou, né, da plataforma do Fiat Pulse, qual plataforma o carro iria usar, enfim, isso gerou muita polêmica. Esta aqui é a plataforma que a Fiat agora chama de MLA, uma plataforma modular que está à disposição agora do grupo Stellantis, né? Como sabemos aí, o conglomerado que agora agrega Jeep, Fiat, também Peugeot e Citroën. Meu Deus, vou ter que aumentar o ar-condicionado porque realmente hoje a coisa aqui tá difícil, mas vamos lá. Então a gente está falando da plataforma MLA. E o que ela agrega em relação à MP1, que seria a base, né? Que seria aquela que comporta o Fiat Argo. A gente está falando aqui de um carro com entre-eixos um pouco maior, então temos aí um ganho de 1 centímetro de entre-eixos. Estamos falando também de um carro que ganhou reforços estruturais para acomodar esse comportamento extra da suspensão off-road, né? Então a gente está falando de um carro que utiliza aí 11% de aços de ultra alta resistência, 56% de alta resistência. Então a gente está falando de uma construção que ampliou aí a rigidez torsional. Isso o carro melhorou bastante em relação ao Argo. Com isso, a gente tem um carro que sim tem uma plataforma diferente da do Argo, embora essa seção central do monobloco, né, que começa aqui da coluna A até a coluna C, lembra bastante o do Argo, né? Você não tem como não relacionar esse parentesco aí de um e de outro, né? Realmente os carros são muito parecidos nesse aspecto. Então sim, estamos falando de um carro que tem uma plataforma diferente, sim, com vários componentes diferentes do Argo, né? Estamos falando aí de um conjunto de suspensão todo preparado aqui para o nível off-road que esse carro consegue encarar. Claro, não estamos falando de um Jeep Wrangler, longe disso, mas o carro tem sim uma suspensão mais alta em relação ao Argo Trekking, por exemplo. Estamos falando aqui de 22 centímetros de vão livre, ainda mais nesse carro com rodas aro 17. Bom, e se a plataforma mudou, mas não mudou tanto, o que realmente mudou em relação à dupla Argo e Cronos é o conjunto moto-propulsor. Afinal, estamos falando finalmente do motor 1.0 turbo do grupo FCA, que agora a gente tem que se acostumar a não mais chamar de grupo FCA, mas sim de conglomerado Stellantis, né? Então, ó, senti um pouco a saúde aqui do nosso 1.0 turbo. Estamos falando de um motor de 130 cavalos, associado a uma transmissão CVT compartilhada com a Toyota. É a mesma transmissão Aisin que equipa o Toyota Yaris, por exemplo. Então, realmente, em relação ao Argo 1.8, temos aqui um desempenho bastante vigoroso, especialmente torque nas saídas, né, e retomadas. Dá para fazer aqui um slalomzinho, ó. Então realmente ficou mais bacana. Eu tô atrapalhando ali o pessoal, peço desculpas. Deixa eu até parar aqui e zoar a galera. Pô, ficou apertado aqui. Tranquilo. Peço desculpas, não vou passar mais não. Se eu passar por trás te atrapalha? Não, pode passar, não tem problema. Tá bom, valeu. Então realmente, evento de lançamento realmente é uma correria para todo mundo conseguir produzir o material. Então estamos falando de uma transmissão CVT que simula até 7 marchas. Deixa eu acionar aqui o modo Sport no volante. Ó, realmente, eu tava no meio da curva ali, ó. Você sente o volante ficando um pouco mais pesado. Realmente a função Sport aqui do Pulse altera significativamente. A gente teve a oportunidade também de testar o carro aqui no circuito off-road. Então realmente o carro se mostrou aí ter uma suspensão bastante diferente em relação ao que a gente encontra no Argo Trekking, por exemplo. Ó, tô fazendo aqui, ó, percebe como que ele, um carro um pouco mais alto, ó, ele tende a sair um pouco de frente, mas é um carro que se mantém bem na mão, bem estável, né? Então sim, aqui no Pulse você vai encontrar um carro com uma disposição off-road um pouco melhor em relação ao que você tem no Volkswagen Nivus, no Chevrolet Tracker, no Nissan Kicks. Você tem também uma coisa que ele trouxe da Fiat Strada, que é o Traction Control Plus, né, o TC Plus, que é aquele sistema eletrônico, né, que distribui a força, uma evolução. Não é bem uma evolução, né? Não é exatamente aquele locker que a gente conhecia da Fiat, é uma coisa, é um sistema mais moderno que vai pinçando ali o freio e jogando força para a roda que está distracionando, auxiliando você a se desvencilhar de obstáculos. Primeiras impressões, olha, eu gostei do Pulse. Eu achei que esse casamento aqui do motor 1.0 turbo com o câmbio CVT ficou bem acertado, e eu espero ver esse propulsor
dividindo aí mais companheiros do grupo Stellantis, como o Peugeot 208, também o Renegade, né, que já deve estrear também esse motor 1.0 turbo. Então eu acho que é o início aí de um processo para a Fiat, né, especialmente para a Fiat, que ainda não tinha um motor 1.0 turbo, que ainda não tinha um carro de volume com transmissão automática e que ainda também não tinha mergulhado de cabeça no mundo dos SUVs, certo? Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a sua audiência, espero que você tenha curtido aí esse primeiro contato com o Fiat Pulse. Novamente, os preços e versões estão aqui na descrição para você ter a informação completa. E eu me despeço de vocês, até uma próxima, valeu demais! E aqui está o dono de Elias Fausto, o prefeito de Elias Fausto. Não é verdade? Quem dera. Quem dera? Imagina tudo isso só pra nós. Pois é. Ia ser lindo. Olha só que legal. Tem aqui os comandos do ar-condicionado, ó, e que você alterna entre regular a temperatura e regular a intensidade. Então aqui, ó, tá pro ventilador. Você dá um clique, muda e vai pra temperatura. Legal, né? Curti.